Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Continuando a lição, nós percebemos, irmãos, que o tema da lição dessa semana, ele é sempre falando sobre desculpas, argumentos que, na verdade, não nos favorecem para a missão que Deus nos confiou. É tanto que o tema central da lição dessa semana é desculpas para evitar a missão. E aí, de cara, entra Jonas e os 4 capítulos que são aqui relatados. Hoje, vamos tratar nossas desculpas e inconveniência. Podemos nos colocar nessa condição, desculpar-nos de que aquilo nos traz uma inconveniência, de forma que não nos dá a condição de levar avante aquilo que queríamos fazer. A lição de hoje, irmãos, ele fala sobre Jonas, no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 2 é relatado a questão do chamado de Jonas e a sua ida para um outro lugar. Porém, ali, quando ele vai para Jope, pega um navio para Tarsis, acontece toda aquela situação, considere, irmãos, que até aqueles pagãos que estavam diante de Jonas no barco, eles se converteram, porque eles clamaram ao Deus dos céus. E olha que eles não eram israelitas, não eram judeus, mas eles demonstraram fé ao Deus de Jonas, pedindo que ele tivesse consideração por ele, e até pediu, né, que o sangue dele não caísse sobre ele, pelo fato de ele estar praticamente assassinando alguém. Diante daquela tempestade, daquela situação, jamais alguém poderia sobreviver. Reconsidere isso, tente pensar comigo. Um mar bem agitado, com ondas grandes, o vento, sabe, fortíssimo, e a pessoa pede para ser lançado lá dentro. Isso aí, provavelmente no horário da noite. Então, assim, que situação deveria ter acontecido aquilo lá? Sabe, foi terrível, terrível. Mas Deus é especialista em casos difíceis. Porém, quando chegamos no capítulo 3 e Jonas ali é lançado, ele faz uma oração no capítulo 2, e há quem diga, inclusive o comentário bíblico adventista dá essa possibilidade, embora sendo uma conjectura, de que quando Jonas sai de dentro do peixe, ele vai em Jerusalém primeiro, confirma o que ele fala, quando ele chega a descrever que ele pagaria os votos ao Senhor, e ele faria, confirmaria, né, o que ele disse. Quando ele na oração dentro do peixe, ele fala que, Senhor, que eu, quando sair daqui, que eu possa pagar os teus votos ao Senhor. E aqui no verso, capítulo 3 e o verso 2, ele descreve o que estava lá em Jonas 2, verso 9, quando fala assim, 2, verso 9, ele descreve: mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Esse louvor, porque na verdade foi um cântico na parte de Jonas, né, em forma de oração, ele é dito a possibilidade, embora, como eu falei, né, uma conjectura, dele ter ido para Jerusalém, pagado seus votos, oferecido sacrifício para ir até a missão. E isso eu acredito nessa possibilidade. Por quê? Assim como aconteceu com Moisés, que aparece um anjo ali assim, e o Senhor apareceu como que o querendo matar, porque ele não tinha feito a circuncisão em seu filho, que ele deveria ter feito. Tanto que quem faz é Zípora, né? Zípora vai, faz a circuncisão e fala, chama ele de marido sanguinário, enfim. Aí ele vai avante. Antes de ir até Deus, para levar o seu chamado, ele tinha que reconhecer a condição do que Deus tinha pedido para que fosse feito para com o seu filho. A mesma coisa eu vejo aqui com Jonas. Essa possibilidade, embora a Bíblia não dê um detalhe em relação a isso, poderíamos então pensar nessa condição. Jonas pagou os seus votos e foi até lá a missão, é tanto que teve sucesso. E nós não encontramos da parte de Deus nenhuma oposição em relação a isso. Mas aqui nós encontramos uma coisa fantástica. Jonas foi o primeiro pregador pagão, primeiro pregador a sair da sua nação e pregar ao mundo pagão. Ele foi o primeiro a ter uma conversão generalizada por todo o povo de Nínive. Ele foi o primeiro a ser aquele tipo de pessoa que, embora considerasse a mensagem aos outros, ele não vivia a mensagem. Balaão foi diferente dele, né? Balaão não foi proclamar uma mensagem contra os moabitas. Balaão foi para querer amaldiçoar. Jonas foi para cumprir um voto, um chamado de Deus. E ali, por mais que pudesse ser inconveniente, ele foi para fazê-lo. Agora, me permite fazer aqui um comentário. Jonas passou, irmãos, 3 dias dentro do peixe. Há um comentário de um livro chamado Profetas Menores, que quando Jonas sai dali e vai até ele, o seu corpo, por passar 3 dias com água salgada, ficou todo enrugado. É como as mãos da gente, às vezes, quando nós lavamos pratos, passamos muito tempo, ela fica toda engilhada. Imagina todo o corpo de Jonas daquela maneira.
ele indo proclamar daquela forma, até a presença de Jonas, a aparência de Jonas, era uma aparência de uma pessoa estranha, uma pessoa como se tivesse sido transformado por algo. Ele, de fato, foi nessa condição. Se esse comentário tiver fundamento, e de fato aquilo acontecer, a pessoa de Jonas já era uma pessoa de juízo por aquilo que ele estava sendo representado, ou melhor dizendo, por aquilo que ele estava sendo na sua aparência física. E, se assim for considerado, é provável que o rei tenha ficado também impactado pela sua aparência e a mensagem de advertência. Toda a nação, irmãos, se converteu. Todo. E quando Jesus fala sobre ele, no capítulo 12 de Mateus, fala que os ninivitas ressurgirão, porque ouviram a pregação de Jonas. Depois desse momento, irmãos, surge um outro grupo de ninivitas, aqueles ali do qual Naum é descrito que a cidade sofreria no ano 612 a.C. Nínive, de fato, foi destruída. O reino assírio foi destruído pela Babilônia. E agora foi confirmado aquilo que depois eles permaneceram, infelizmente, em sua impiedade, acabaram se desviando de Deus. Mas o povo do qual Jonas avisou, esse foi absolvido. Encontraram graça diante de Deus e misericórdia a ponto de poderem ter sua vida transformada. Deus então revira o conceito de que iria trazer destruição. E então, pelo arrependimento do povo, Deus muda de posição em relação ao que ele iria fazer. Isso é traduzido, né, em algumas Bíblias, e Deus se arrependeu do mal. Só uma coisa para poder ficar bem claro aqui. Quando a Bíblia usa a expressão, irmãos, arrependeu-se do mal, não quer dizer que Deus foi pego de surpresa e agora, por uma situação, ele pensou melhor e voltou atrás. Não, o texto é muito claro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando ele fala que não é filho do homem, ou seja, Deus não tem a natureza humana carnal. Deus não falha em nada do que ele faz. Deus não erra em tudo que ele faz. Eu até costumo dizer que Deus não pensa, Deus sabe. Deus não é aquele que para para pensar assim, eu acho que vou fazer isso aqui porque eu acredito que vai ser. Não, ele age conforme o seu parecer, porque ele sabe exatamente o que vai dentro de si e ele nunca erra em nada. Então, quando a Bíblia escreve a expressão de arrependeu-se Deus do mal que ia fazer ao homem, arrependeu-se Deus de ter colocado Saul como rei, arrependeu-se Deus de ter feito o homem, de acordo com Gênesis 6, né? Esse arrependimento tem que ver com tristeza que foi feito pela ocasião da pessoa em si, mas não um arrependimento no sentido de que ele errou e agora pensou melhor e tomou um posicionamento diferente. Então, o arrependimento de Deus, até o significado dele no hebraico, não tem a mesma significação do significado para o ser humano. O arrependimento do homem é diferente do arrependimento de Deus. Então, em linguagem, né, humana, o próprio autor colocou arrependeu-se ali do mal que ia fazer, mas não no sentido de que ele olhou o que fez e repensou. Não, Deus já sabia o que ia acontecer. Deus, ele é onisciente. Mas então eu vejo aqui que eu não devo ter nenhum tipo de desculpas que cause inconveniência à missão. Não há espaço na obra de Deus para com que eu seja. Lembre-se do verso para memorizar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos estar dispostos. Na lição de amanhã, vamos entrar em detalhes em relação ao capítulo 4 de Jonas e falar um pouco sobre a situação dele. E eu vou dar um parecer a vocês particulares sobre a possibilidade de Jonas ter sido salvo ou não. Mas amanhã aguardo vocês no estudo, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia em sua presença. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nos ajuda a podermos fazer valer a Tua mensagem e não encontrar nenhum argumento, nenhuma desculpa para nos tornar inconvenientes e levar avante o propósito do Senhor. Obrigado, querido Pai, pelas Tuas bênçãos. Nos dirija a vida e o coração neste dia e perdoa, Pai, por favor, os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e nos auxilie no crescimento desse canal para o glória do nome de Deus. Deus abençoe você e até o próximo estudo.